Salut tout le monde! Nessa aula, vocês vão aprender sobre os meios de transporte em francês. Vamos começar então pelos meios de transporte. A gente tem la voiture. Lembra aí de viatura, para você lembrar que é feminino. La voiture. Le métro, le taxi et le bus. Le bateau, le train, l'avion, l'hélicoptère. L'hélicoptère. Algumas frases que vocês podem usar com os meios de transporte. Je vais au travail en voiture. En général, je prends le métro. Moi, j'y vais en bus. Estão vendo aí que com o verbo vais, je vais au travail en voiture, eu estou usando en antes de voiture e en bus, en antes de ônibus também. Quando é que eu uso en? Quando eu estou dentro do meio de transporte. Então, se você quiser falar que você vai para a praia, je vais à la plage, en taxi, en métro, en train, en bateau, en avion et en voiture. São todos meios de transporte que você está dentro do meio de transporte. Nesses casos, você usa en. Je vais à la plage en avion, je vais à la plage en voiture. Esses modos de deslocamento aqui, como le vélo, la moto, les pieds e le cheval, são meios de transporte que você está em cima da bicicleta, em cima da moto, em cima dos seus pés e em cima do cavalo. Vamos ver algumas frases, então, para a gente ver a diferença com os que eu acabei de mostrar para você. Je vais au travail à vélo. En général, j'y vais à pied. Então, eu vou usar a preposição a, para os meios de transporte que você tiver em cima, sur le moyen de transport. Je vais à la plage à pied, à pé. Je vais à la plage à vélo, de bicicleta. Je vais à la plage à moto, de moto. E je vais à la plage à cheval, de cavalo. Tem só uma observação aqui que moto, apesar da regra dizer que a gente usa sempre a, então a moto, je vais à la plage à moto, você vê alguns falantes dizer en moto. Então, caso vocês ouvirem uma pessoa falar je vais à la plage en moto, não é que está necessariamente errado, é aquela coisa que fica mais cristalizada pelo uso, mas a regra de gramática diz que é a moto. Mas não vão corrigir alguém se vocês ouvirem a pessoa falar en moto, a moto, porque são dois usos que a gente vê aí e competição. E que pode ser que mais para frente a gente abandone a moto e fique só com en moto, contrariando a regra de gramática. O verbo aller eu quero apresentar para vocês, porque é esse verbo que eu usei nas frases que a gente formulou. Repitam aí. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va. Nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Vamos mais uma vez? Je vais. Esse vais, vocês podem falar vais ou podem falar v. Então, como se fosse um E com acento circunflexo ou como se fosse o nosso E com tio. É. Vais, eu coloquei aí para a gente fazer a distinção. Mas saibam que tem sotaques que vão falar isso aí mais fechado. Je vais ou je vais. Mas nunca vai ser je vas. Nunca. Prestem muita atenção nisso, porque é o erro mais frequente que a gente tem aqui relacionado ao verbo aller, os alunos que falam je vas. E isso está errado. Ou é je vais ou é je vais. Aí sim, tu vas, il, elle, on va. Nous allons, você tem a ligação aí que é obrigatória, nous allons. Vous allez, ligação obrigatória. E ils vont ou elles vont. Quando você está falando do destino para o lugar que você vai, em francês a gente usa a preposição a com o verbo aller, como em português. Apesar de que em português a preposição a, que está mais próxima da gramática culta, ir ao cinema, ir à praia, concorre também com a preposição para. Eu vou para o cinema, eu vou para a praia. Novamente, isso aí não está errado do ponto de vista do uso, do dia a dia. Mas em francês é sempre a preposição a. Então, se eu for falar que eu vou ao museu, je vais à, e aí museu é masculino, le musée. Je vais à la plage, à praia. À l'école, je vais à l'école.
E os termas aí, je vais à, e aí les termes no plural. Só que acontece uma mudança com o masculino singular e com o plural. O alle não existe e nem o aller plural. Nenhum desses dois existem. Alle não existe e aller plural também não existe. O que a gente usa nesse caso? Algo que parece mais com o português. Eu não falo eu vou ao museu, então eu digo je vais au musée em francês. E aos termas, então eu vou dizer je vais au terme, ao X. Então, para o masculino singular, a mais le dá o som de o. Toda vez que vocês tiverem letra A com U juntas, vai ser o som O. E ao X tem a mesma pronúncia. O terma. Você só vai ouvir esse X, que vai vir com um som de Z, se você tiver uma palavra começada com vogal. Vamos supor que você quer falar, eu vou às escolas. Às escolas. Tá vendo como a ligação também aparece em português? Às escolas. Então aí vai ser os écoles. Os écoles. Anotem para vocês não errar. Alle não existe, é o. Aller no plural não existe, é ao X, o também. O verbo prendre, que significa pegar, tomar, que a gente também fala. Eu pego o metrô, eu tomo o ônibus. Em francês, o significado é o mesmo e também é usado para os meios de transporte. Repitam. Je prends, tu prends, il prend, elle prend, on prend, nous prenons. Três sons fechados. Nous prenons. Vejam que o arredondamento da boca é o arredondamento do U. Nous prenons. Vous prenez. Vous prenez. Esse pre é fechado. Então é nous pre. Desculpa. Vous prenez. Só abre no ne. E ils prennent. Elles prennent. O som aberto, mais perto do E. Ils prennent. Elles prennent. Vamos mais uma vez. Je prends. Tu prends, il prend, elle prend, on prend. Nous prenons, vous prenez, ils prennent. Se eu quiser usar então o verbo prendre, com os meios de transporte, você pode dizer je prends le taxi. Eu pego o táxi. Eu tomo o táxi. En général, il prend le métro. Em geral, ele toma o metrô, ele pega o metrô. Nous prenons l'avion. Nós pegamos o avião. Nesse caso do verbo prendre, você não precisa de preposição. Je prends le taxi. Eu pego o táxi. Il prend le métro. Ele pega o metrô. Nós pegamos o avião. Nous prenons l'avion. Vamos fazer um exercício? Vou dar aqui a cidade. Je visite Paris. E eu quero que vocês pensem e digam em voz alta ou escrevam nos comentários de que maneira esses três modos de transporte que eu coloquei aí, vocês poderiam visitar Paris com esses três modos de transporte. Vamos lá. Então fica o primeiro. Je visite Paris. En métro, de metrô, é um meio de transporte que você está dentro do metrô. Je visite Paris à pied, você está em cima dos seus pés. Je visite Paris en train, de trem, você está dentro do trem. Mais uma cidade. Tóquio. Como é que você pode visitar Tóquio? Coloquei duas imagens aí, um ônibus e uma bicicleta. Tu découvres Tóquio en bus ou à vélo. En bus, por que é en? Porque você está dentro do meio de transporte. E por que é à? Você está em cima da bicicleta. À vélo. E essa última, eles vão para o interior. Coloquei três imagens, uma moto, um cavalo e um carro. Ils vont à la campagne. À moto, você está em cima da moto. Ils vont à la campagne à cheval, estão em cima do cavalo. Ils vont à la campagne en taxi, estão dentro do táxi. Espero que tenha ficado claro o vocabulário dos meios de transporte e essa diferença entre usar en ou usar à com os meios de transporte. Não se esqueçam de que tem um PDF com exercícios para vocês fazerem e a gente se vê na próxima aula. Merci et à la prochaine. Salut!